Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, a gente começa o nosso 46º episódio especial, esse episódio que geralmente eu costumo trazer as pessoas para a gente conhecer e descobrir junto, mas a pessoa de hoje eu já conheço. Eu vou tentar conhecer um pouquinho mais e também de alguma maneira apresentar para vocês a pessoa que me ensinou a pensar, a pessoa que transformou em quem eu sou hoje. Seja muito bem-vinda, Rose, ou mãe. Mãe, isso mesmo. Deixa eu confusa, porque já começa com uma introdução assim. Mas eu tive assim uma certa resistência, né, de vir, mas falei, vamos lá, né? Vamos lá, vamos contar a história de nós. Você imaginava a gente num podcast conversando? Toda furada que eu coloco você. Não é a primeira, né? Não. A gente já gravou umas coisas junto antes, né? Esses dias eu te mandei um vídeo que a gente fez na época do que eu tinha um canal, a gente viajando. É mesmo? A gente já tem... Uma delícia aqui lá, né? Nossa, foi legal assistir aquele vídeo de novo. Muito legal. Eu queria começar com você se apresentando. Eu vou ter que seguir o protocolo. Com você se apresentando pra galera de casa te conhecer e saber quem é a Rose. Sou mãe de 2, né? O Bruno, o Giovanni, e que são os meus pupilos, né? Mas a identificação com o Bruno é muito grande, porque a gente tem uns gostos, tem umas... Até fisicamente, né? Magrelo. Então, assim... Mas é um desafio. Quando ele me convidou para vir, eu fiquei assim, mas eu falei, mas é um desafio, mas eu gosto de desafio, né? Então, vamos lá. Mas... eu tenho um trabalho voluntário que eu fiz muito tempo no CONCEP, que é o Conselho de Comunitário de Segurança Pública, né? Acho que eu fui voluntária uns 20 anos nesse conselho. Gostei muito, foi um aprendizado muito bom e a gente teve oportunidade de vivências diferentes, né? Depois eu fui para ser voluntária na PAC, e também foi uma experiência muito boa, mas agora já me afastei disso, porque agora acho que eu preciso de um pouco mais de tempo para me conseguir colocar o que eu estou escrevendo em ordem, né? Que, por sinal, está uma bagunça. Uma bagunça bem grande. Mas eu quero mais, assim, me dedicar mais às minhas escritas, né? E que é um aprendizado também, porque eu não tenho nenhuma assim... eu vou fazendo o que dá na minha cabeça, eu vou escrevendo. Então, assim, agora que eu tenho bastante coisa, eu estou tentando colocar em ordem, mas... E o Bruno vai me ajudar. Uhum. Está me ajudando, né? Aceito essa missão com muita vontade. A gente vai aprofundar e falar um pouquinho sobre o seu livro. Antes da gente entrar no bloco pessoal... Eu queria falar sobre o convite, porque você teve um papel fundamental, né, pelo fato de eu ter sustentado esse projeto aqui, foi muito pelo teu apoio. Você é a pessoa mais fiel, que mais me deu esse retorno, esse feedback, né, de tantos vídeos que você foi lá e me falou assim, olha, eu assisti esse vídeo aqui, tem um ponto, uma coisa, você tá falando muita gíria, você sempre me deu uns toques. E o convite chegou há 1 ano, e esse vídeo é o nosso vídeo especial. Eu queria até saber um pouco para você, qual é a visão que você tem do convite. Antes da gente entrar no bloco pessoal, eu queria que a gente falasse sobre o que era um projeto e hoje, né, virou o Convite ao Pensar. Mas como é que você que está vendo de fora, e você que tem participado tanto... nos bastidores, tanto que se eu ganhasse dinheiro com isso aqui, eu ia ter que repassar uma parte. Porque quem faz toda a revisão de conteúdo, a pessoa que mais me ajuda hoje, não só vendo os vídeos, mas nas indicações também.
e nos toques, mas eu acho que o principal foi o incentivo e o apoio. Tive poucas pessoas que fizeram isso por mim, e você, eu acho que é a pessoa que mais sustentou isso, sabe? A pessoa que mais me apoiou, e no começo me cobrou bastante de, não, faz sim. Eu queria saber para você como é que tá sendo você ver isso de fora. Eu fiquei e estou muito orgulhosa, porque realmente eu acreditava e acredito, continuo acreditando, sempre acreditei, porque você tem um potencial muito bom e uma facilidade de comunicação e um conhecimento. Então, assim, eu sempre acreditei nisso. E tanto que eu cobrei, falei, você precisa de fazer, precisa e vai, porque realmente tem essa, né? E agora a gente está vendo 1 ano, né? Como passa rápido, né? Nossa, muito rápido. E quantas pessoas passaram por aqui, quanta experiência que agregou, né? Que você... Então, assim, e modificou a vida de outras pessoas também, que não é só o seu trabalho, né? Porque tudo isso dá uma visão, um desafio também para as outras pessoas, né? Então, assim, eu continuo acreditando e você tem mesmo que perseverar, porque essas coisas são realmente demoradas, a gente sabe que tal, mas com o tempo você vai aprimorando, tanto que você já melhorou e muito, né? Até eu já tenho mais ficado quietinha mais, em relação às cobranças. Mas, assim, uma coisa que eu acho que tem que continuar e você vai, né? A gente já vê assim, a importância que porque o tanto que você já se libertou de muitas coisas que você já aprendeu, né? Então, isso é muito bom. Tem que continuar assim. E com certeza você foi a maior referência de comunicação que eu tive de casa, porque pra galera de casa aí, minha mãe era presidente de bairro, fuçada, fazia 1 milhão de coisas, então eu sempre tive uma referência em casa de você escrever muito bem, de você se comunicar muito bem, falar muito bem. Então eu tenho certeza que essa veia da comunicação eu puxei de você. Então, e por isso a gente tem que exercitar, né? Porque se a gente vai acomodando, eu já me acomodei, mas você é muito novo, você tem que, né, se jogar nesse projeto mesmo e se jogar para melhorar porque essas coisas a gente vai sempre acrescentando, né? Então, eu sim, você fala, mas eu gostaria de ajudar mais, de poder fazer mais alguma coisa, mas... Não, mas já ajuda com certeza. Eu assisto e eu gosto e acho muito bom. Eu gosto de saber que você assiste também, sabia? Acho que eu não perdi, eu acho que eu não deixei de assistir. E saber que você está assistindo me motiva também, é legal. E até para eu também prestar mais atenção, assim, porque eu sei que você vai falar. Entramos agora no nosso bloco pessoal, que é o momento de desvendar. Como eu te disse, é legal que o fato de você assistir, eu não preciso te explicar os blocos, né? Você já sabe como funciona. Esse é o momento em que a gente vai te fazer perguntas para te conhecer e saber mais sobre você. E a gente começa com uma pergunta fixa, que é: que tipo de pessoa você é? Eu sou versátil. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de mudar de ideia, porque eu gosto de coisas novas, então, assim, eu acho muito importante essas mudanças, porque isso tem esses desafios, saber se será que eu posso, será que eu consigo. Então, eu gosto dessas coisas. Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa versátil, porque eu gosto de fazer de tudo, né, um pouco. Eu gosto muito de ler, de passear, de sair, de conviver com outras pessoas. E então essas coisas são muito importantes. E então eu sou um pouco quieta, sou um pouco calada, gosto de falar. Então assim depende do momento, né? Eu estou no ambiente que eu sou de um jeito. Mas embora uma essência, né? Mas que eu gosto dessas mutações. Acho muito legal isso. Camaleão. Se adapta bem. E essa adaptação, eu acho que a vida é uma coisa assim, que você precisa se adaptar.
Então, essa coisa de falar, você é volúvel. Não, não é volúvel. Eu me adapto às condições, às situações. Então, eu acho que... Porque se você não fizer isso, você fica perdido, você fica se emborrece, se fica triste. E não é bem assim. As coisas são tão rápidas, né? Uhum. Então, assim, vamos no embalo do jeito que veio, você vai junto. Isso é muito bom. Legal. Vamos resgatar agora uma lembrança sua da sua infância. Da minha infância, não tem muita coisa para dizer da minha infância, não. Mas uma coisa que eu tenho, assim, uma coisa boa que eu tenho é da minha madrinha. Então, era uma pessoa que me carregava para todo lado, que eu fugia da minha casa, da minha mãe, para poder ir para a casa dela, porque lá, além dela, do meu padrinho, ainda tinha mais 4 filhos. Então, era colo, com certeza, né? Coisa que minha mãe, coitada, não tinha tempo para isso, porque eu sou a 12ª filha. São 13 filhos, né? Nossa, Então, assim, não sobrava um colo para a gente, né? Mas não por culpa, não, a gente tem consciência disso, não por culpa da minha mãe, mas por falta de tempo. Então, assim, lá na casa da minha madrinha era tudo de bom, porque tudo que eu queria comer, que eu queria fazer, e as coisas engraçadas que aconteciam. Eu lembro dela me contar, deles me falarem que eu era muito criança, eu perdi o fôlego. Que aí, birrenta, né? Aí eu perdi o fôlego, então não podia deixar eu chorar, né? Então, a gente podia brincar, mas tinha que ter todo aquele cuidado, porque se perdesse o fôlego, nossa... Então, assim, uma vez eu estava brincando, pisei no pintinho, aí quando eu vi, eles fizeram um barulhão, me cataram, me levaram para outro lugar, trouxeram outro pintinho, colocaram no chão para mim, para falar que não era nada, que eu não tinha acontecido nada. Porque... Então, era esse tipo de coisa, sabe? Que é uma lembrança muito gostosa, né? E desse pessoal hoje, eu só tenho uma, que é a filha mais velha, que está com 80 anos, fazendo 80 anos, que é a Vera Lígia. Então, ela ainda sobe, e ela ainda faz essas coisas comigo até hoje, sabe? Então, assim, são coisas que é muito bom, coisas boas mesmo, que a gente tem aqui, né? Que a gente guarda, automaticamente você guarda, né? Essas coisas. Boa. A gente vai falar hoje um pouco sobre a sua luta, né? No próximo bloco. E dessa trajetória sua, eu queria que você me falasse uma descoberta, em tanto tempo de luta, uma descoberta que você teve sobre si mesma. Então, eu me considerava muito frágil, muito, assim, acho que era a condição, que não era eu que me considerava, né? Porque muito tímida, então acho que um pouco assim, o pessoal me via como alguém muito frágil, né? E essas situações que eu vivi tudo foi surpreendente, porque realmente eu consegui levar isso de uma forma mais leve, embora tenha sido, né, tenha o lado complicado, difícil, mas foi uma coisa assim que deu para levar. Você descobriu que você não tinha nada de frágil, né? Muito pelo contrário. Bom, nossa quarta pergunta é: para você, qual é o maior prazer da vida? É estar com vocês. Com você, estar com o João, com o Bruno, com o Giovanni. E assim, de poder sair e encontrar os amigos. Essa é uma parte muito boa, uma coisa que eu gosto muito, sabe? Então, assim, de estar sempre em comunicação. Eu tenho vários amigos e pessoas de outras cidades daqui que são... Né, que a gente, embora a gente às vezes nem tenha o tempo todo para ver, porque quando eu não tenho tempo, eles também não têm, né? Mas quando a gente se junta e conversa, isso vai noite adentro, é muito bom. Então é desse tipo de coisa, dessa convivência, desses amigos que a gente tem, da família, né? E essa família numerosa que eu tenho, é sempre bom estar com todos eles, né? Então, um pouquinho de cada vez, porque está tudo espalhado, né? Mas quando a gente encontra... E é muito bom.
E para a gente finalizar, você que flertou algumas vezes com a morte, o que mais mudou na sua maneira de enxergar a vida? É assim, você tem que entender que é muito frágil, né? É muito frágil. Então, assim, a gente tem que aprender a viver com intensidade tudo isso, porque é muito rápido, né? E a gente também não pode se apegar nesse lado, de ficar preocupado com isso, não. Mas a gente não pode também esquecer, né? Então, por conta disso, a gente pensa assim, vamos passar por cima de algumas coisas que não é tão relevantes, né? Não são tão relevantes, e para viver com mais intensidade, com mais prazer, ter mais, né? Se libertar de muita coisa que, com os anos, a gente vai aprendendo isso, né? Então, ter um foco, né, de que você tem uma meta e você consegue, né, fazer as coisas que você quer, tudo, porque senão o tempo passa e você não percebe. Entramos agora no bloco O que você faz. E antes de falar sobre o livro e sobre a sua trajetória, eu vou trazer uma coisa aqui que a gente não combinou de falar sobre. Se você não quiser, tudo bem. Por que foi uma questão a sua vinda no convite? Por que foi? Por que foi? Virou uma questão que foi até tratada em terapia. Porque primeiro eu te convidei, falei, nossa, seria legal se você viesse. Você ficou com... De cara você falou, não. Aí depois você começou a pensar na ideia e tudo mais. Mas eu quero saber no íntimo, que bloqueio foi esse? O que você pensou quando você pensou em vir? Se seria pela experiência em si, se seria por essa relação mãe e filho, seria pelo momento, mas eu queria que você me contasse por que virou uma questão. Não é por essa relação de mãe e filho, não. Era assim, porque a gente ia falar sobre o câncer, sobre essa vivência, sobre o que eu já escrevi sobre isso, né? E aí eu ficava assim pensando, eu acho que é uma exposição desnecessária, eu vou falar sobre isso, né? E é uma situação que hoje é tão comum, que todo mundo vivencia, todo mundo não, né? Muitas pessoas vivenciam essa doença, passam por situações tão complicadas, né? Mas, e aí eu ficava pensando assim, mas eu vou falar sobre essas coisas, sobre eu doente, né? Então e aí eu não me vejo como eu doente, né? Mas aí quando eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí outras pessoas me disseram, não, mas eu acho que me falaram assim, é muito interessante que você fale, que você conte da sua trajetória, né? Porque você superou, teve tantos momentos de superação. E aí, então aí eu comecei a ver, a enxergar por esse lado, porque eu estava me sentindo assim, aí eu coitada, né? Entendeu? Eu como coitada, que eu ia vir aqui para falar sobre as dificuldades que eu tive. Aí que eu enxerguei que realmente eu nunca fui coitada, eu sempre trabalhei essa questão de uma forma assim, até tentei ser leve, né? E aí, aí eu enxerguei isso da forma como as pessoas estavam enxergando, sabe? Que não é sobre mim, sobre mim, coitada, é sobre o que eu tirei de tudo isso, como que eu vivenciei essa situação e como que não é fácil, mas como que a gente pode, cada um, porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que se afogam com tanta facilidade, entendeu? Porque tem que ir no dentista ou tem que fazer um exame que sofre tanto, né?
vou fazer uma endoscopia, nossa, que tormento, que aí sofre. Vai lá, não deu nada, olha que bênção. Então, assim, é sobre isso que eu, inclusive, eu conversei isso com a minha psicóloga, falei com ela sobre isso, e ela falou exatamente isso, né? Não é você se expor, é você contar como que você tirou, de onde você tirou tanta força, como que você lidou com isso. E então, assim, é desse jeito, entendeu? Tem uma exposição, mas é uma exposição benéfica, né? Que ela ensina, ela ajuda quem também está passando pela mesma Eu acho que situação. é bem por aí, né? Seria uma exposição benéfica, né? É porque a gente vê tanta gente que se faz, tanto coitadinho, tanta coisa que a gente ouve falar, né? Então, eu acho que eu estava vendo isso como por esse prisma, né? Sim. Mas não é bem por aí. Ó, para falar para a galera de casa, quem entrou desavisado no vídeo, se você é sensível ao tema, hoje a gente vai falar sobre câncer bastante, sobre a vivência com a doença. Então, se você é sensível ao tema, fica o aviso. Eu queria que a gente começasse a falar antes do câncer. Vamos começar antes de mim. Eu, Bruno, filho. Como era a sua vida? Como estava a sua vida? Era confortável, muito bom, muito tranquilo, né? Então, assim, eu trabalhava, meu marido trabalhava, depois a gente tinha muitos planos de construir a nossa casa, né? Como todo início, né? E então, assim, era uma coisa, eram os sonhos, né? Que comum que a gente tem que ter mesmo, né? E as lutas que a gente tinha, que trabalhar, ter dinheiro para fazer uma construção, né? Mas ir passear também, sair, tudo isso, né? Mas aí depois veio o Giovanni, logo veio você, né? E que só acrescentou, né? Porque eu amo criança, né? Você sabe disso, né? Paixão que eu tenho por criança, tudo, né? Então, assim, eu vivi alguns momentos assim meio conflitantes em relação a isso depois que eu fiquei doente, né? Porque eu coloquei vocês como prioridade, né? Tive até umas coisas que eu acho que foi errado, mas naquela época, né? Hoje a gente tem uma visão melhor, mas assim diante do enfrentamento do câncer, como que eu via, como é que eu ia agir com vocês em relação a isso, né? Mas era assim, tranquilo. Aí depois a gente conseguiu construir a chácara, né? Que foi um lugar muito bom, que vocês sempre aproveitaram, muito bom, né? Vocês aproveitaram muito disso. E depois a gente começou a plantar as flores, né? E foi uma descoberta muito boa, porque tinha muita coisa legal para a gente, né? Que a gente foi descobrindo junto, e vocês participaram das estufas, das plantas. E assim, mesmo até para a gente sair para atender cliente e levar as flores, vocês participaram disso. Eu lembro da gente colocar uma fitinha lá no carro, e eu dirigindo, você e o Giovanni atrás, a gente cantando, né? E vocês participavam, porque não deixavam com vocês, qualquer pessoa, não tinha nem, né? Então, levava você junto. Então, era assim, foi foi uma vivência muito boa. Então, assim, tem muita coisa para ser lembrada disso tudo, né? E hoje a minha casa, assim, lotada de planta, para quem chega aqui e fala, nossa, quanta pra quem planta. Será que puxou? Com certeza, a minha infância toda foi mexendo com flores e com plantas, por causa do meu pai, então essa referência total, assim, esse universo vem daí. É bem legal. Tinha muita coisa, assim, tinha, além dos crisântemos, tinha outras plantas da feira, quando a gente trabalhava, né, que vocês participavam. E tudo era uma festa, tudo era muito bom. E aí tinha uma perspectiva boa, porque a gente estava indo bem no mercado, né? Então, tanto que quando a Emater fez 50 anos 50 anos de comemoração da Emater, eles vieram de Belo Horizonte, filmaram, tiraram foto, fizeram, e nós fomos capa da revista de 50 anos da Emater.
na comemoração, porque a Emater ajudava, a gente tinha, assim, a gente pegava conhecimento deles, né? Então, foi uma coisa, era muito bom tudo isso, foi muito bom, né? Então a gente tinha, era um sonho muito grande, né? Foi uma coisa assim que a gente tinha muitos planos, na realidade. Eu achei que no meu entender, nós íamos viver daquilo lá, né? Porque além de ser rentável, era muito prazeroso. Nossa, demais. Muito prazeroso. Era bonito, né? Você lembra das estufas cheias, né? Era muito grande as estufas, né? Foi muito vaso, não lembro quantos vasos cabia dentro de uma estufa daquela, mas era muito legal. Nós plantamos 5.000 vasos. Nossa, eu lembro do cheiro da terra. Eu lembro do cheiro da lona. Engraçado, né? Mas eu adorava aquela irrigação também. A gente subia naquelas escadas para consertar as estufas em cima. Olha, a gente fazia umas coisas meio doidas, mas era tão bom, né? Era muito bom. Era muito legal. Era assim, foi uma... E aí a gente ficava mais perto, junto com vocês, que a gente ficava mais tempo, né? Também. Então foi uma coisa, eu praticamente, esse pedaço eu não perdi de vocês crescendo, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu consegui ficar perto de vocês esse tempo. Até o momento do nosso papo são só rosas, literalmente, né? Só flores. E aí, quando é que foi que a sombra chegou e as coisas começaram a ficar mais complicadas? Quando começa essa história? A gente pode até conversar paralelo ao livro. Como é que foi? Porque no livro você conta do diagnóstico, como foi e tudo mais. Então a gente pode ir conversando, folheando essas folhas desse livro assim, mas conta como é que começou, como é que você descobriu e tudo mais. Então a gente tinha acabado de mudar. Nós mudamos para outra chácara, porque a nossa chácara era em Caldas. Era uma questão de rua, né? Ali na Morada dos Pássaros. Então, assim, mas tinha muito problema, a gente tinha muito problema com luz, porque a eletricidade era CEMIG, né? Com água. Então, a gente não tinha muita assistência. E acabou que a gente tinha mais que ampliar o nosso trabalho da estufa, tudo. Aí nós acabamos mudando de chácara. Então, assim que nós mudamos, já estava colocando as coisas em ordem, montando as estufas, né? E eu comecei a me sentir mal, assim, com muito enjoo, não comia, esquecia de comer, não fazia falta alimentação. Aí, nesse tempo, fui no médico para ver, né, o que era e tal. Aí ele já tirou, né, a amostra para fazer a biópsia e tudo. E aí, uma sexta-feira, que eu fui pegar vocês na escola, antes eu passei lá e já peguei o resultado. Aí eu olhei para aquele resultado e falei, bom, vai ficar guardadinho até segunda, porque como é que a gente vai falar sobre isso numa sexta-feira? Então, vamos apavorar isso antes da hora, não, vamos ficar guardadinho até segunda-feira para a gente ver o que vai fazer, porque aí já mudou tudo, né? Mas era tudo muito novo, porque era coisas assim era uma coisa que a gente nunca tinha, né? Naquela época eu estava com 39 anos. Então, assim, eu não tinha muita noção desse universo, né? Que a gente tudo saudável, né? Mas... Sabe que eu estava com quantos anos? Oi? Tava com quantos anos eu? 8? 39. Não, eu. Você estava com 7. Acho que... 7 para 8, mais ou menos. 6 para 7 anos. Né? Então, assim, foi bem complicado, porque lidar com tudo isso inicialmente, porque não sabia por onde começar, né? Naquela época aqui em Poços não tinha ainda tratamento ainda. Teria que sair, teria que ir para alguns lugares. Aí eu acabei indo para alguns lugares para fazer uma avaliação, para levar tudo. Aí acabei indo para São Paulo, depois de ter passado por Campinas, por Jaú, passei por Jaú também,
que já também era uma referência muito boa. Mas aí acabei indo para São Paulo. Aí lá que a gente já voltou com, né, entendendo que a vida parou ali, né? Então, daqui para frente foi uma etapa, agora é outra. Então, a gente teria que... As mudanças que a gente teria que enfrentar em relação a isso, né? E até então, acho que você não tinha dimensão do tamanho que era isso, né? Não. E foi uma mudança bem difícil, porque não é só... Foi uma mudança econômica, né? Então, assim, foi muito difícil. E de reestruturar tudo aquilo, né? De conseguir nós tivemos que tivemos que mudar, desistir das estufas também, porque já não dava mais para a gente trabalhar junto, porque nós tínhamos um ajudante, né? 2 ajudantes, e era eu e seu pai e vocês que ficavam lá, né? Que participavam. Mas, então, foi complicado, né? Daí para frente foi bem difícil. Queria que você explicasse para o pessoal de casa qual foi o diagnóstico, onde começou o câncer e quando veio a ser a primeira cirurgia. Era um câncer de estômago, né? Era um câncer de estômago e que eu teria que fazer uma cirurgia, e eles fizeram lá em São Paulo, a junta médica achou que teria que fazer uma cirurgia radical. Eles iam retirar todo o estômago. E agora, inicialmente era tirar todo o estômago. Depois eles chegaram à conclusão que ia tirar um pedaço do pâncreas, o baço, tirar o baço, né? Então, aí depois eles iam verificar, que eles iam abrir para ter a noção de como que estava, para retirar o ovário, o útero, que tivesse alguma coisa que pudesse estar contaminado, né, no caso, né? Assim, falando de uma maneira bem, bem simples, né? E para a gente era muito complicado, porque a gente nem tinha esse entendimento que a gente tem hoje, né? Porque era uma linguagem muito difícil, tudo isso que eles falavam numa linguagem, né, nomenclatura deles, né? Então era bem difícil. Então, a gente até para entender tudo aquilo foi bem complicado. E aí, depois de a gente acertar, né, passar por São Paulo, fazer todo aquele processo, né, passar pelo tudo de novo, fazer todos os exames de novo, para eles ter certeza, e marcar a cirurgia, fazer muitos exames. Foram muitos exames. Eles fizeram, sim, uma pesquisa enorme em relação a isso. Então, até e isso tudo em São Paulo, né? Oi? E isso tudo em São Paulo. Que tudo fazia. em São Paulo. Uhum. Aí depois, marcada a cirurgia, aí veio a parte difícil. Eu acho que você tem uma pergunta fala do inferno ao céu, né? Uhum. E aí eu acho que esse foi o fundo do poço. Porque cirurgia marcada, tudo arrumado, entendeu? Tudo arrumado. E eu joguei um colchão no chão, nós dormimos tudo no chão, ali brincando. E eu olhava para vocês e pensava assim, se eu não sair dessa, nunca mais vocês vão me ver. E aí, só que vocês não tinham essa consciência. Então, assim, para mim foi o fundo do poço, foi a decisão mais difícil, o momento mais difícil de toda a minha doença foi essa separação. A última noite que nós ficamos antes da cirurgia, entendeu? Esse foi o momento crucial mesmo, que eu juntei todas as minhas forças e né? E eu pensava assim, vocês não, como é que eu ia explicar, né? Eu sabia que talvez vocês estavam me vendo pela última vez, né? Porque a gente não sabe. A cirurgia é uma cirurgia qualquer, né? Então, esse foi um momento muito difícil. Aí depois lá, que a gente passou por tudo, depois quando você chegar, e aí foi o céu, né? De encontrar com vocês, de vocês irem. Aí depois eu continuei em São Paulo, vocês vieram embora. E assim,
E eu lembro de eu chegar, você tá sentadinho na escada, assim. Eu fui lá na casa da Rocha te buscar, você tá sentadinho no último degrau, assim, esperando eu. Eu sei, Giovanni. Então, assim, essa parte foi, assim, bem complicada, mas, né? E aí A gente era muito confuso, era difícil entender tudo. E eu passei por outro momento muito complicado, que eu, assim, demorei para entender que eu não podia me culpar por isso. Mas eu me culpei muito por um tempo, porque depois desse diagnóstico eu voltei, e aí desse acompanhamento, depois de tantos exames, de tanta coisa, e aí tinha, assim, os 5 anos, né? Primeiro 5, depois os 10, né? Que eles marcam, né? Para saber se vai retornar esse câncer ou não, né? Então, eu, por um momento, eu queria me afastar de vocês. Eu queria, sabe, eu tentei me afastar de vocês. Eu queria que vocês sobreviver. Como é que vocês iam sobreviver sem mim? Entendeu? Eu queria dar para vocês a autonomia, mas não era hora disso. Entendeu? Não era hora disso. Então, assim, teve horas que eu posso ter sobrecarregado vocês em função disso, porque de exigir que vocês se virassem, que vocês fizessem as coisas fizessem os deveres escolares, que vocês pegassem as suas roupas, que vocês fizessem tudo isso sem que eu acompanhasse, entendeu? Mas era assim uma busca que eu queria que vocês aprendessem naquele momento. Gente, que coisa mais estúpida. Não era hora disso. Aí, mas eu consegui, porque não tinha assim muita, a gente não tinha muito conhecimento, né? E nem assim, teve uma psicóloga para acompanhar esse momento, não teve, entendeu? Acho que não cabia de tanta coisa que eu tinha para fazer. Uhum. Então, depois até que eu entendi que não era o momento, que o que ia ficar para vocês eram as boas lembranças, eram os momentos que a gente viveu, que a gente passou, né? Então, que vocês iam sobreviver também, porque isso também, né? Então, mas assim, teve esse episódio que eu sempre pensei. Agora, hoje eu entendo que não precisava, mas naquele momento era muito difícil para a gente trabalhar tudo isso sozinha, né? Porque teve depois, quando seu pai ficou doente também, né? Então, isso foi bem em seguida também, né? Foi muito, muito rápido, muito perto. A gente era muito novo para entender também. Então, tinha. Né? Eu fico imaginando a tua cabeça naquela época, porque você já tinha preocupação com essa preocupação com a gente, mas além da tua saúde, da tua vida, eu fico imaginando você, como é que você lidava quando você voltava na cirurgia, porque eu lembro que a primeira vez tinha uma cirurgia assim, você tinha um corte que atravessava a barriga inteira. Eu fico imaginando como é que você lidou se vendo no espelho. A gente vai falar depois, né, da quimio, do cabelo e tudo mais, mas como é que foi para você ficar de cama com aquele tanto de cirurgia, de corte? E aí, em seguida, vem o diagnóstico do meu pai também, né? Então, por isso foi bem complicado. Então, acho que essa atitude que eu tentei me afastar um pouco de você foi em função disso, porque eu acho que, assim, era muita coisa. Porque eu ainda nem tinha me recuperado da cirurgia, não tinha um ano que eu tinha feito a cirurgia ainda. E aí, nós descobrimos lá em São Paulo que teu pai estava com câncer de pele. Então, que era um câncer agressivo. E aí, quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, né? Falei, poxa vida, eu estava achando que meus filhos iam ficar sem mãe, agora vão ficar sem pai e sem mãe. Então, assim, foi muito difícil, muito complicado. E eu acabei sobrecarregando você em função disso também. Você já estava sobrecarregada, não precisa botar essa culpa, não faz isso, não. Porque você era mais assim, você ficava muito mais perto, você sempre especulava mais. E então, assim, acho que eu acabava cobrando de você muito cedo ainda as coisas, né? Não, mas eu acho que... Mas teve um lado bom, você cresceu também. Cresceu bem mais rápido em função disso. Né? Todo fodido e destruído da cabeça, mas cresceu. Amadureceu.
amadureceu, né? Mas porque assim, eu tinha muito medo de passar, de que vocês carregassem essa situação de hipocondria, né? Porque foi uma vivência foram sucessivos, né? Porque a gente saía de um problema e entrava outro. Então, a retirada do estômago tem uma coisa complicada, porque você não tem mais, a sua alimentação já é restrita, não tem mais os enzimas para processar toda aquelas vitaminas. Então, a gente já fica muito debilitado, né? Então, a gente, ainda mais inicialmente, muita coisa que você come faz mal. Então, assim, todo esse processo já gerou uma dificuldade, né? Foi uma fase bem debilitada em relação, né? Então, assim, era complicado para a gente ter que trabalhar tudo isso, né? Uhum. E aí, depois disso, foram aparecendo os outros. O câncer ficou. Esse foi a primeira vez. Então, foi assim, um tempo. Acho que quando fez 10 anos, né? 10 anos, que eu fui em São Paulo, eles já me deram a alta, né? Me deram a alta. E acho que levou mais uns 5 anos eu tive outro câncer. Mas aí foi outro que não tinha a ver com o estômago. Do estômago eu fiquei curada, pronto, acabou. Era um novo. Né? Aí foi o câncer no seio. E aí começa uma outra história também, né? 2015. Aí esse você participou também, cortou meu cabelo. Eu lembro, uma parte complicada, né? Mas você cortou meu cabelo. Então, assim, e depois esse foi aí já foi mais fácil, porque aí já tinha, né, pós-causa já tinha o tratamento, a gente já tinha essa experiência desses exames, de passar, né, então era um caminho que eu já conhecia, então já foi mais fácil. Não foi fácil, não foi. Não, você aprendeu, na verdade, a lidar, né? Não adianta eu querer florear, não, porque não é bem assim. Entendeu? Mas em relação ao primeiro, então foi bem mais fácil, porque a gente já tinha um pouco mais de conhecimento. E também de informação, né? Aí já tinha toda aquela internet, tudo aquilo que você queria saber, também você podia procurar, embora eu nunca fiz essas coisas de ficar procurando, não, porque senão a gente fica doido, né? Mas tem... então, assim, já foi mais fácil, de fato, também, de não fazer um tratamento fora de domicílio, né? Porque o tratamento fora de domicílio foi muito difícil, porque a gente, na época, eu tinha que fazer tratamento em São Paulo e tinha que ir de ônibus, voltava de ônibus. Tinha noite, isso você lembra, que quando eu ia, ou seu pai ia, a gente saía de casa de madrugada, com o carro, deixava o carro na rodoviária e ia para São Paulo. Aí, se era eu ou seu pai que ficava, a gente pegava no outro dia de manhã, vinha para a cidade de ônibus, né, para vocês ir para a escola, e depois eu ia lá na rodoviária pegar o carro, ou seu pai ia lá na rodoviária buscar o carro, que ficou lá. E aí voltar para pegar vocês na escola e depois me pegar de volta quando estava voltando de São Paulo. Então, era assim, era uma coisa que a gente trabalhava isso, né? Agora não, com 2015 já tinha o tratamento aqui, né? Então, já foi mais fácil. Eu tinha, inclusive, naquela época eu tinha um plano de saúde, mas foi tão complicado que eu abri mão do plano e fui fazer pelo SUS mesmo, porque estava demorando demais para liberar. Porque como eu teria que fazer a cirurgia de reconstrução, porque foi uma cirurgia radical também, que retirou todo o seio, né? Então foi uma mastectomia total. Aí tinha que fazer mas como eu
pele e osso, né? Da onde que ia tirar para poder fazer essa reconstrução? Então não tinha jeito, né? Aí teria que ser por silicone mesmo, tudo. Então foi... Aí quando fez 5 anos, eu tive câncer no seio, no seio esquerdo. Aí no seio esquerdo eu tirei quadrante, né? Mas, então, assim, aí já foi mais fácil também, porque eu fiz todo esse processo de quimioterapia, de radioterapia, né? E, assim, agora a gente tem que acompanhar bem de perto, porque tem essa... não tem ligação um com o outro, né? Mas eu tenho esse, não sei se é hereditário, não deu nem para levantar tudo isso, né? Porque uma pessoa ter câncer 3 vezes, né? Então... É curioso, não é estranho. Mas tiveram mais casos na família, não tiveram? Até para você, como é que foi isso, olhar em volta e ver seus irmãos e irmãs também sofrendo da mesma coisa? Então, no começo, né, foi só eu, né? Então, tudo bem. A minha mãe sofreu muito, porque naquela época ela também ainda via como essa doença como uma doença terminal, né? Naquela época ainda era, assim. E aí, depois, quando eu tive em 2015... depois, antes disso, 2015, a minha irmã teve câncer e meu irmão também. Então, eu perdi um irmão e uma irmã, né? Nesse tempo. E aí que a gente entendeu que a família tem essa né, não sei se é hereditariedade ou se né, esse caminho. Porque, então foram 2. Aí, em 2015, eu tive uma irmã também que teve um câncer de seio. E esse ano eu perdi meu irmão, né? Então, assim, esse ano eu fiquei bem assim, parei também, não escrevi mais nada. Agora que eu vou tentando me voltar, porque foi muita informação, muita coisa. Então, assim, bem complicado se trabalhar com tudo isso, né? Porque mexe com a gente mesmo, né? Então, são muitos casos na família. E agora a gente tem que vigiar, cuidar, fazer um rastreamento direto, né? Por isso que eu falo que... Então, eu escrevo sobre isso, sobre esses agendamentos, sobre esse tanto de exame, né? Porque não foi só o exame, o câncer que eu tive, que eu fui lá, tratei e pronto, acabou. Não, continua até hoje. Então, assim, é uma saga. Desde o começo, eu tenho que fazer muito exame, muita coisa para saber, para acompanhar, né? E a aí, gente está falando de quantas cirurgias no total? É difícil, né? Porque foi a minha vida toda, a minha vida inteira eu lembro de você se tratando no geral, né? Fazendo exame, fazendo tudo isso. Então, São Paulo, eles não na época que eu fiz a cirurgia, que eu tirei o baço, o pedacinho do pâncreas, eles não quiseram, acharam que não precisava retirar o útero ovário, não, porque eu ainda era muito nova, então eles levaram em conta tudo isso, né? Mas depois... Com o tempo, eu tive que fazer a cirurgia, porque comecei a perder muito sangue. Aí eu tive que fazer as pressas da cirurgia do útero. E não deu para retirar os ovários nessa mesma cirurgia. Aí eu fui para São Paulo, tive que fazer outra cirurgia para tirar os ovários, porque eles estavam também bem complicados. Mas antes disso, eu já tinha feito outras cirurgias. Porque quando fez... já tinha 1 mês e pouco, quase 2 meses que eu tinha feito a cirurgia, eu tive que voltar para São Paulo. Foi quando eu passei mal, e aí eu voltei para São Paulo, e São Paulo achou que o meu câncer tinha lastrado. E aí eu voltei para a mesma cirurgia. Mas aí não era câncer. Foi até assim engraçado, porque o médico falou assim, foi um nó na tripa. Porque, como tinha mexido, né, mexeu todos os órgãos, essas coisas tudo, eu tive uma obstrução intestinal, e aí o intestino teve que abrir tudo, pôr tudo no lugar de novo. Mas não foi câncer, mas foi uma cirurgia quase que igual à da primeira, abriu tudo de novo, onde estava
nem tinha cicatrizado direito ainda, né? Então foi bem pertinho uma da outra, né? E depois disso eu não sei, depois... Bom, eu acho que vai ser a 16ª. Nossa Senhora. Sexta-feira. Eu acho que vai ser a 16ª, porque esse do seio eu fiz... Em cada seio eu fiz 3 vezes. Uma cirurgia, 3 cirurgias em cada seio. Só no seio foram 6. Nossa Senhora. 6 cirurgias, né? Então, assim... Mas olha, pra você ver, me sinto bem, porque o maior medo que eu tinha era de ficar, assim, dependente, né? E assim, eu me considero muito bem, né? Ter passado por isso tudo, né? Mas... e ter conseguido e continuar bem, né? A gente fala bem em termos, mas bem, relativamente bem, porque foram muitas coisas, né? Muitas cirurgias, eu tive que colocar um marca-passo, né? E eu não esqueço que meu irmão falou assim, agora já tirou tudo que tinha dentro, agora eu vou começar a pôr, porque ele era muito engraçado. E ele falou, agora eu vou começar a pôr. Então, assim, ganhei um marca-passo, ganhei agora um catéter que está no rim, né? Então, assim, coisas que... Então, mas a gente vai trabalhar nisso de bem, né? E como é que você fez para lidar bem assim com esse bom humor que você leva desde sempre? Como é que você tem os conflitos, porque assim, a gente vê a morosidade, né? Do sistema, né, para marcar uma consulta, para voltar, então tudo isso é muito complicado. E então, assim, quando você faz um exame, quando você faz uma consulta, que eles pedem o exame, que você consegue fazer aquele exame, que você consegue voltar, já se passaram muito tempo, você já aconteceram outras coisas nesse interim, né? Então, assim, é bem difícil. E dentro do hospital, você encontra médicos bons, médicos, né, cheios de amor à profissão, né, que te dá uma resposta. Porque a gente pergunta, tem uma coisa assim, eu nunca fui assim, mas eu pergunto, sempre gosto de saber o que está acontecendo, por que eu vou tomar esse medicamento, o que vai acontecer. Então, por que eu vou fazer essa cirurgia? Eu fui parar no centro cirúrgico por 2 vezes para fazer cirurgia e voltei. Foram suspensas. Aí, essas 2 foram suspensas. Mas é coisa que a gente vai, né? Então, a gente enfrenta tudo isso. Tem aquele médico que você conversa que ele não te dá uma resposta. São respostas evasivas, que você fica cheio de dúvida. Ou mesmo diante de eles falam, vamos fazer tantas químicas, vamos fazer tantas rádios, vamos fazer isso. E é um protocolo. Mas tem hora que esse protocolo sai da coisa. Aí, quando você fala, agora vai ser a última, né? Aí, não, vamos fazer mais 5? Poxa vida, isso é para acabar, sabe? Uhum. Então, assim, dá uma derrubada. A gente fica bem pessimista em relação a isso. Mas, por outro lado, tem os médicos que te dão uma resposta, né, positiva, porque demanda um tempo para você explicar tudo isso para o paciente. E a gente sabe que são muitos pacientes, né? Aí, então, eles atropelam. Não é porque eles não sabem, mas é pela dificuldade que eles têm de atender todo mundo, né? Mas tem que ter esse olhar, precisa desse olhar, porque é uma fase que a gente está muito debilitado fisicamente, psicologicamente mal, né? Então, é aí, nesse intervalo, é que ocorre a desistência do tratamento. Você fala, mas fulano não quis continuar. Então, acontece isso. Mas não quis porque ele não conseguiu entender, não foi capaz de entender o que o médico... Não é que o médico não soube explicar, ele não teve o tempo dele, né? Se bem que tem uns também que não é muito, né? Que não são muito mesmo, assim.
Mas, assim, então, os médicos, eles são portadores de esperança, né? Então, eles precisam saber disso, que eles precisam de gastar um pouquinho mais de tempo com o paciente para poder colocar isso, né? E quando você não encontra aquela enfermeira que está de mau humor, que derruba a agulha, que te pica 1000 vezes, coisa comum, né? Aí fala, mas também picou, mas não é a questão daquela picada, é que você passou a vida inteira picando o tempo todo, né? Uhum. Então, essas coisas que mexem muito com a gente. Então, aquela hora que eu falei assim, não adianta você querer florear, né? Então, você tem que ter consciência disso, né? E não perder o foco, que é, né? Assim, então, eu não escolhi ficar doente. No momento algum eu escolhi ficar doente, mas eu escolhi acompanhar meu tratamento, escolhi saber isso que eu estou falando agora, perguntar, querer saber do médico como, porquê, né? Do que está acontecendo, e aceitar o tratamento, né, acatar as orientações do médico, da enfermeira, porque tudo isso é importante. Tanto que eu escrevi uma parte na primeira cirurgia que eu já achei que eu estava muito boa, saí, enfiei debaixo do chuveiro, também saí toda, né? A enfermeira veio e ficou comigo, não pode. Mas eu não tinha esse conhecimento, né? Lógico que eu não podia mesmo, porque se acontece alguma coisa de eu cair, de eu machucar, de eu passar mal dentro do banheiro, vai repercutir nela, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, agora, a gente já vai para o médico com uma roupa fácil de tirar para fazer exame. Para fazer um exame, você já sabe o que você pode comer, o que você tem que tirar. Você tira anel, você tira brinco, você tira tudo. Você veste um sapato fácil de tirar. Uma roupa também bem mais confortável, bem fácil também, porque até para tirar uma roupa demanda o tempo. Se você for para o médico já preparado, uma roupa fácil que sai ali no instantinho, sem nada, você já tirou em casa tudo quanto é penduricário que você tem, tudo isso já tem um tempo. Tudo isso já ganha um tempo, né? Então, é importante saber dessas coisas. Mas isso só com uma jornada que nem a minha, para você entender. E que jornada, hein? Porque, assim, eu perdi a noção de quantas endoscopias que eu fiz, né? Então, tem episódios, muitos episódios nisso daí, né? De eu fazer uma endoscopia, sair para a rua, pegar um ônibus, parar na casa da minha irmã, depois falar, como é que eu vim parar aqui? E ela falou, mas como assim? Nós viemos, nós conversamos, nós compramos bolachinha no caminho. Eu não vi isso, eu ainda estava lá ainda, entendeu? Então, tem muita coisa, né? O quarto que eu conto, né? Do livro que eu conto do quarto, que as pessoas simplesmente sumiam, né? Que eu não sabia onde tinha ido. Depois eu fui saber. Então, tem muitas coisas que a gente lembra também nisso, né? Mas tem os médicos que ficaram que marcaram, né? Justamente por esse acolhimento, né? E hoje também que eu tenho um médico também que cuida de mim, também que eu gosto demais, porque ele é um médico muito acolhedor, ele sabe muito bem, conversa muito, explica bem, sabe? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a gente convive com muitos pacientes, a gente vê tanta dificuldade, né? Então, é você enxergar esse outro lado. Eu tive uma família que me apoiou, que esteve presente o tempo todo. Uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, some daqui, porque minha casa virou uma confusão, era muito paparazzi. Então, assim, mas isso tudo foi coisas, né, que me fortaleceram nesses momentos difíceis, né? Então, assim, que ficaram com vocês durante o tempo que eu fiquei longe, cada uma das minhas irmãs que dispuseram tempinho para ficar com vocês, né? De eu ter que fazer esses exames. Então, tudo isso, né, vai fazendo parte, né? Então, é muito legal, muito bom você enxergar. Então, o que você precisa de enxergar é essas coisas boas. Porque se você focar só no problema, você não consegue sair dele. E a gente tem
assim, convivência com os pacientes. Aí você enxerga a dificuldade que os pacientes que vão sozinhos, que não têm, né, uma companhia, que não tem um familiar, entendeu? Embora tenha um filho, alguém, mas ninguém pode, ou ninguém nem quer também. Então, aí quando você começa a enxergar esse outro lado, você começa a ficar agradecida, entendeu? Porque você vê que você teve esse amparo, que você tem esse lado, né? E, assim, a compreensão também, porque você vê paciente que não consegue entender o que está acontecendo, então, não aceita. Você tem que aceitar, precisa aceitar, porque a partir do momento que você começa, que você aceita tudo isso, fica mais leve, mais fácil, né? Então, assim, mas por que aconteceu comigo, né? Muita gente pergunta isso. Então, não é assim que faz. Você tem que saber que, por que não, né? Por que você não pode acontecer comigo? Pode acontecer, por quê? Por que eu não sou melhor que ninguém? Mas a maneira como você vai lidar, as suas escolhas em relação a isso, né? E a importância que você tem de continuar nas consultas tudo, nos exames todos, né? Tudo isso é importante, se você conseguir e fazer tudo isso. Passar por todos esses protocolos, né? Mas tem hora que você pensa, não vou dar conta, né? Mas é importante isso. Então, acho que você ter essa consciência de que você tem como você enfrentar tudo isso e que você tem que escolher, é uma escolha, você tem que escolher. Mas eu não quero levantar cedo amanhã, não quero ser picada amanhã cedo. Aí eu vou ficar com fome, porque eu vou ficar até meio-dia sem comer para fazer esse exame. Fazer o quê? Não tem alternativa. Ou é isso, ou não, né? Então é isso, todas essas dificuldades, essas coisas, né? E eu falo assim, hoje é muito fácil essas coisas, porque você tem muita informação, muita gente que ajuda, tem muito lugar que te acolhe. Naquela época, para mim, tudo isso era muito difícil. Ainda mais eu, lá em São Paulo, né, morando aqui, fazendo tratamento em São Paulo, então essas coisas eram complicadas. Então, hoje a gente vê esse lado que é muito bom, né? Você vai ali na Santa Casa fazer um exame, você acabou de fazer o exame, tem ali do lado, tem assistência ali, tem o grupo, né, o grupo da GAP, que tem um café, tem uma psicóloga, né, tem um pessoal todo ali para te amparar, para te cuidar. Se você precisa de fazer um curativo, eles têm, tá? Então, tem toda uma rede muito, muito bem organizada, eles são muito organizados. Então, isso aí é um acolhimento. E tem as rodas de conversa, que é muito importante. Eu gosto demais de participar. Eu gosto justamente porque a gente vai vendo como que as pessoas lidam com essa situação e você também consegue. Eu sei que, às vezes, eu consigo conversar e mostrar que através da minha história, que você pode superar. Então, eu acho isso foi o que eu falei no início. Foi essa outra visão que eu consegui entender. Nossa, agora fala você, que sou eu que estou falando. Não, eu estou aqui quietinho ouvindo. É uma aula de resistência, uma aula de como lidar com a vida, que é tão complexa, né? Tão complicada às vezes. E você mesmo, nas piores circunstâncias e condições, sempre tive com o seu sorriso no rosto. Você voltando da cirurgia, podia estar do jeito que fosse, você sempre estava com um sorriso no rosto. A gente já teve situações da gente rir, eu estar te acompanhando no hospital e a gente conversar e rir, às vezes, de uma cuidadora que estava cuidando da pessoa do seu lado que não parava de falar a noite toda e a gente falava assim, nossa, mas não deixa a gente dormir. Tiveram várias situações e você mostra não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, tenho certeza que até para quem enfrenta e está passando por um problema desse, que por mais difícil que esteja a situação, que a maneira como você lida é o mais importante, de manter a cabeça firme e ter essa estrutura mental que você teve, que eu nem sei de onde você tirou tanta força. Não sei como é que você faz isso. Nesses intervalos que eu falo, entre um intervalo de uma cirurgia, de um exame, uma coisa ou outra, você saber aproveitar esses intervalos, né?
Vamos sair, vamos passear, vamos viajar, vamos comer alguma coisa que eu posso comer, que a gente pode, vamos estar junto, né? Então, assim, são poucos os momentos, então a gente tem que saber aproveitar esses momentos. Eu acho que é isso, sabe? Então, assim, eu preciso sair disso, porque amanhã eu quero ir lá no cinema, ou amanhã eu quero ir no teatro, ou eu quero sair para comer uma coisa gostosa. Eu preciso ficar boa, porque eu quero comer isso. Então, assim, você conseguir enxergar umas outras recompensas, né? Eu quero estar junto, quero uma festa, às vezes tem uma festa de aniversário que a gente é convidado. Mas eu estou tão derrubadinha. Nossa, é mesmo, né? Vamos dar um jeito. Não tem importância, mas vamos assim mesmo, né? Então, assim, dá uma pintadinha no rosto, passa um batom, é muito importante. Sobe no salto se puder, mas se não souber, a gente vai sem salto mesmo, né? Não deixar de aproveitar. É saber tirar proveito desses momentos, né? E quando puder, quando a gente pode também, eu gosto de juntar, reunir o pessoal, de estar junto, né? Então, é tirar. E quando eu não tenho, assim, tipo, eu vou fazer um exame, que eu vou fazer uma consulta, tem muita gente, muito tempo, então vamos ler, porque ler também é muito bom. Eu acho que a leitura me tirava meu foco, sabe? De eu ficar ali naquela tensão daquele exame complicado, daquele passar por aquele médico que não foi legal, que eu não gostei, mas eu vou ter que passar por ele assim mesmo, né? Então, assim, aí enquanto isso, estou dando uma lidinha ali, né? Leva um livro e lê, porque aí isso ajuda, tira um pouco, tira o foco, te dá um alívio. Então, essas coisas que você tem que saber aprender, lidar com isso, né? E amanhã você interna para sexta fazer cirurgia. Amanhã interna. Aí, como é que tá a cabeça? Então, esse já foi um problema, defeito congênito, né? Porque aí já foi um problema que já aconteceu, né? Que eu já tinha mesmo uma obstrução, e aí com o tempo ela foi consolidando, e aí acabou obstruindo a passagem do rim mesmo, né? Então agora eu vou ter que tirar, porque o rim ficou parado, né? Então aí já está dando muita infecção, agora já começou com os cálculos, né? E aí eu tenho que tirar mesmo, porque pode acontecer uma infecção generalizada, né? Então tem que... É uma coisa que eu não queria, não, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Mas essa. Mãe, parabéns. De verdade. Pela sua história, pelo que você foi para mim, por esse símbolo de luta, de superação, por esse espelho, por tudo. Obrigado. Ai, eu só lamento não ter tido mais... Assim, ter acontecido tudo isso, a gente não ter tido... Mas a gente vai... A gente ainda tem a oportunidade de tocar isso para frente, né? Nós precisamos fazer outra viagem, né? Faz tempo, né? Nossa, isso foi 2016, aquela viagem, não lembro, faz tempo. Vou sair de casa sem rumo, joga a mala no porta-mala e vamos. Vamos sair. Depois, onde a estrada der, a gente vai. Vamos para a esquerda hoje, para a direita amanhã. Aonde que a gente vai dar? Vamos pegar uma estrada de terra. Aventura conosco mesmo. Né? Então, assim... Então, mas é isso, né? É você saber aproveitar esse lado gostoso. Entramos agora no modo aleatório. Esse é o momento em que as perguntas podem ou não fazer sentido. E a gente começa com... Mãe, proíba algo no mundo. Mau humor. Tão triste gente mal-humorada, né? Credo. Deixa a gente tão, né? Para que isso? Proibir mau humor. Pô. Segundo ponto. Me conta um dia que você viveria de novo. Meu Deus do céu. Eu acho que aquela viagem que vocês lembram também é o dia que eu viveria de novo. Muito bom. E aí a gente pensar assim,
Será que essa rua tem... Será que essa estrada tem... E choveu, né? Estrada de terra. Você lembra aquela estrada de terra, o A carro estrada era de deslizando? terra e nunca chegava na tal cidade. E tava bem escuro. E aí foi... E pior é assim, né? Eles tinham acabado de passar a máquina na estrada. Aí vinha aquele... E aquela chuva, e aquele barro foi tampando o carro, não enxergava mais nada, não enxergava nem se nós íamos sair da tal da cidade. Mas foi muito legal, foi um dia assim, de muitas aventuras. Isso é comigo mesmo. A nossa próxima pergunta é uma pergunta que todo mundo deve se fazer pelo menos uma vez na vida. Sobre mudanças, eu acho que a gente tem que se perguntar mais sobre o que a gente deve mudar, o que a gente deve procurar, né? Mudar, assim, no conceito de que eu preciso de crescer, eu preciso de me libertar de alguns vícios, né? Eu tenho que parar de ficar esperando uma validação daquilo que eu quero, né? Então, assim, esse que é um questionamento que você deve fazer. Eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo para os outros? Né? Essa que é uma pergunta interessante de se fazer. Então, assim, eu preciso de viver a minha essência, a minha realidade. Não posso ficar vivendo em função de que os outros vão achar que eu devo fazer, ou como que eu devo agir, né? Então, é isso. Porque a história de cada um é muito diferente. Então, é isso que a gente deve se perguntar, né? Perfeito. Nossa última pergunta. Queria que você me falasse algo que você gostaria que eu e meu irmão levássemos para a nossa vida. A persistência. Eu acho que vocês têm que levar para vocês essa persistência. Então, assim, não deu certo, não foi dessa vez, mas vocês tentar de novo. E insistir naquilo que vocês querem, no que vocês precisam, no que vocês ter foco naquilo que vocês sonham, de correr atrás, entendeu? E se não deu certo uma vez, seja persistente. É isso que eu falo muito, sabe? Não desanima fácil, não. Entramos agora no bloco final. Nossa conversa vai se aproximando do fim. E a gente começa esse bloco com um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas de casa cultivar. O silêncio. Eu gosto muito do silêncio. Eu sinto necessidade. Gosto muito de estar com as pessoas. Gosto muito de ter gente ao meu redor. Mas chega um momento que eu gosto muito do silêncio, de estar comigo mesmo. Eu acho muito importante. É um momento assim tão bom. Então, porque esse silêncio te leva ao autoconhecimento, entendeu? Ali você sozinho, você pensar assim, então você sempre está em contato com você mesmo. Essa sintonia é muito boa, assim, traz um conforto, e eu acho isso muito bom. Adorei, gostei. Segundo ponto. Esse você vai escolher um desses, ou um filme, uma série, um livro ou uma música, que tenha ou não um significado para você que você queira compartilhar. Tem que ser um livro, né? Eu gosto muito do Mia Couto, gosto muito dos livros dele. Então, assim, ele traz uma reflexão de você, de reescrever a sua história. Entendeu? Então, eu gosto desse lado, assim, de você, se não foi bom, vamos reescrever do nosso jeito, entendeu? Então, eu acho isso muito bom. É legal de ler, porque você vai entendendo que as coisas podem mudar. Só o fato de você enxergar uma coisa, uma vivência de uma forma diferente, com a sua experiência de hoje, você já está mudando teu passado e teu presente.
porque você está vendo com a maturidade, né? E então você já não tem tanta aquela cobrança. Então eu gosto muito dos livros dele por conta disso. Esse é o último ponto e é o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você vai deixar pra gente hoje? De esperança, de crer, de você ter justamente o que eu te falei, você ser persistente, né? Então, assim, você tem que correr atrás do que você quer e não deixar se abalar por essas coisas, embora a gente passe por tantos percalços, né? Tanta dificuldade, mas você não esquecer o que você quer fazer e não perder esse caminho, né? Então é importante você não deixar que as coisas que acontecem atrapalhe, tire você da sua meta, do seu foco, né, dos seus sonhos, que é muito importante isso. Então, assim, foi difícil hoje? Foi. Mas por que não tentar de novo? Porque você tem aquele compromisso com você mesmo. É muito importante isso. Ótima reflexão. Obrigado. Nosso episódio chegando ao fim. Confesso que foi difícil. Que no começo eu dei uma boa segurada para não chorar. Eu também. Eu fiquei meio assim, falei, não posso. Nossa, é difícil falar sobre. Eu queria deixar um momento de considerações finais para você deixar suas redes sociais, onde que o pessoal pode te acompanhar, para poder acompanhar o lançamento do livro também. Eu agradeço assim, todo o apoio que eu tive da minha família, dos meus filhos, que sempre estiveram presentes, conseguir passar por essa turbulência, né? E não levar tanto a sério tudo isso, né? E o pessoal da Garrafa também, que eu gosto muito, te acompanho muito, vou muito lá e acho muito importante e eu acho que o trabalho deles é uma coisa maravilhosa, que ajuda muito, tem ajudado muitos pacientes, né? E quem dera se eu tivesse tido um suporte antes, né? Mas agora ainda tem, né? Então, assim, eu quero agradecer aos meus amigos também, né? Que me incentivaram, falaram que eu deveria vir, que eu deveria falar sobre isso. E o Bruno, né? Que foi persistente e que me insistiu que eu viesse e tal, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo também. Fechou? Pra gente poder finalizar, queria te dizer que eu tenho muito orgulho de você. E, embora eu tenha esse meu jeito, que eu sei que eu sou difícil de lidar, sei que eu não falo isso muito, mas eu te amo. Obrigada. Também te amo. Agora é a hora que a gente chora. Pra galera de casa, lembrando que todo domingo, às 17 horas, eu tô aqui com um convidado novo. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem eu estou com arqueólogo Serafim. Vocês sabem alguma coisa de arqueologia? Eu não sei nada, mas estarei aqui toda semana enfrentando um novo assunto. E essa foi a nossa 12ª temporada. Para a próxima temporada, se você quiser conhecer o nosso radar de inscrição, são 4 perguntinhas simples que você responde. Você pode vir aqui trocar uma ideia comigo, se inscrevendo lá no Instagram, @conviteaopensar, onde você pode mandar perguntas, participar dos episódios também. E lembrando do nosso canal do Apoia-se, onde você pode apoiar esse projeto a partir de R$12 com assinatura, que esse projeto é feito apenas por mim e dessa maneira você consegue contribuir para que ele continue acontecendo. É isso, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!